É o Marquinhos. Meus irmãos, graça e paz, boa noite. Vamos iniciar a nossa matéria de A Vida de Cristo. Hoje é dia 21 de agosto, quarta-feira. E eu gostaria de orar, para nós iniciarmos a nossa aula, agradecendo ao Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, aqui estamos nesta noite para juntos reunidos aprendermos a Tua Palavra, Senhor. Nós, com corações agradecidos, nós apresentamos ao Senhor esta aula, pedimos que o Senhor possa nos capacitar, iluminando a nossa mente, nossa compreensão, para que possamos crescer e que a nossa fé possa ser fortalecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, dando continuidade, eu vou pegar aqui o meu PDF, eu não vou pegar do irmão Nivaldo para não atrapalhar, não, mas para você ler. Não. Pode ficar, eu tenho aqui PDF, deixa eu só pegar aqui, a Odília me mandou, porque eu gostaria de ler aqui agora. Nós vamos começar, a frase de hoje, deixa eu deixar a frase de hoje para vocês, eu mudei, só para reflexão. Tá aqui. Eu mandei no nosso grupo um material que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Na cruz um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um para que ninguém se iluda. J.C. Riley, Ou seja, há esperança para os pecadores, mas também não é todo mundo, Nós, pelo menos, acredito que nós não temos esse entendimento teológico da universalidade da salvação, que no final vai todo mundo para o céu. Que é aquela super, ultra, mega graça que vai alcançar a todos, É um pouquinho complicado esse entendimento. Bom, só para os irmãos saberem, por tudo isso aqui nós passamos. Depois eu vou dar uma atualizada nos slides para deixar com os irmãos. Hoje eu gostaria de começar aqui, Está na nossa apostila, o anjo aparece a José e está exatamente... É 94, Isso, irmão Nivaldo. Para mim... Eu falei, pega minha apostila, não quis pegar. É que aqui para mim só tá essa matéria, então tá a página 2, mas aí então é 94 para os irmãos. Deixa eu só deixar aqui já o texto que daqui a pouco eu vou ler. Bom, eu vou ler aqui o texto que fala sobre o anjo aparece a José, Só queria fazer uma observação. Para mim, está aparecendo aqui para mim no PDF, capítulo de número 3 e versículos 18 ao 25, mas não é o capítulo 3, é o capítulo 1. Eu acho que foi só um erro de digitação. Se os irmãos quiserem só dar uma ajeitada, porque para mim aqui está aparecendo o capítulo 3, mas o capítulo 3 fala de outra coisa. Onde aparece capítulo 3? Mas o texto base é capítulo 1. Acho que o título aí, irmão Nivaldo, aparece capítulo 3. Sim. O anjo aparece a José. 3, 18 a 25. Isso. O nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que, em sonho, apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque nela está gerando é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, a ele dará o nome de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. E José, despertando do seu sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Bom, aqui nós vemos que essa passagem é um cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento que já dizia a Virgem.
Teve uma outra aula, uma outra oportunidade que nós já conversamos, eu não sei se os irmãos vão se recordar, do artigo definido que Isaías menciona, dizendo que a Virgem dará luz e o principado estará sobre o seu nome, será maravilhoso, conselheiro, tá? Pai da eternidade. Em umas traduções, às vezes vem a palavra uma virgem, mas a ideia mesmo é o artigo definido a, porque não é qualquer virgem, é uma específica, a virgem, aquela que Gênesis havia falado, uma profecia preparada para gerar o Salvador, exatamente. E aí eu queria conversar com os irmãos um pouquinho, porque a nossa matéria é sobre a vida de Jesus, sobre o nascimento virginal de Jesus. Provavelmente pode ser que eu venha dar uma pincelada, ou vou dar um pezinho lá na matéria de Cristologia que os irmãos tiveram, ou estão tendo com o professor Daniel, se eu não me engano, acho que é o Daniel, né? Ou o Vinel. Celso. Sobre o nascimento virginal de Jesus. Meus irmãos, é por fé mesmo, né? Porque hoje, já pensou se Cristo viesse nos dias de hoje? Eu queria levá-los, irmãos, a uma reflexão. Hoje, existem todos os demais métodos para engravidar, mas todos eles têm que ter algum processo ali de fecundação. Agora, dizer alguém hoje, se diz assim, você está grávida? Estou, de que? Do Espírito Santo. Ninguém vai acreditar, né? E naquela época não era tão diferente da realidade de hoje. Só que o interessante é que o nascimento de Jesus, eu fiz até uma anotação que eu gostaria de ler aqui com os irmãos, dentro desse assunto sobre o nascimento virginal de Jesus, é que ele é um lembrete de que a salvação jamais poderia vir por meio de esforços humanos. O nascimento virginal de Jesus é um lembrete de que a salvação jamais poderia vir por meio de esforços humanos. Porque esse foi o propósito de Cristo ter vindo, né, através de Maria, de um ato sem contato com o homem. É praticamente o mesmo exemplo do novo nascimento que nós entendemos como regeneração. Né? Na matéria de soteriologia, nós entendemos que conversão, pelo menos é assim o meu entendimento teológico, pode ser que algum professor mude um pouquinho a forma de entender. Conversão é aquela meia volta e se entende que até mesmo nós, já mesmo regenerados, todo dia precisamos nos converter. É o que às vezes até as pessoas brincam. Misericórdia, irmão, está desconvertido? Vai se converter? Porque é aquela meia volta. E é tipo meio que uma parceria da nossa parte com o Espírito Santo. Porque ele nos toca, ó, ei, você está caminhando errado. Que é mais ou menos assim, né? Você está ali caminhando, vou ficar na reta aqui, Luiz. Caminho do céu, aí daqui a pouco o diabo, ei, aí você, ei, aí você, oi? Aí já deu caminho errado, já desconverteu. Aí o Espírito Santo, ei, presta atenção. Aí misericórdia, deixa eu me converter. Volta, dá aquela meia volta e vai para o caminho correto do Senhor. Só que a regeneração se entende que é aquela mudança radical, não tem uma parceria nossa com o Espírito Santo. É uma obra que só Ele pode realizar, que é o nascer de novo. Aí nós entendemos que possuímos uma outra natureza. A primeira é essa aqui, que nascemos da barriga da nossa mãe, e o nascimento é algo que independe de nós. Ninguém consegue nascer por si só. O nascimento depende do pai e da mãe. E espiritualmente, a regeneração, que é uma mudança radical operada só pelo Espírito Santo, ou a pessoa se converteu, ou se regenerou, ou não regenerou. Então, aí é que geralmente uns vão entrar pelo caminho do calvinismo, do arminianismo, mas é aquele entendimento, eu entendi o que é cruz. Eu posso estar até meio bicudo com Deus, posso estar até meio revoltado e dizer assim, pastor Klaus, olha, eu não quero mais assumir nenhum compromisso, eu quero ficar no meu cantinho, só quero vir aqui da igreja, não quero exercer meu chamado, meu ministério. Mas você sabe o que é a cruz. Você não tem como você falar, agora eu creio no Buda, é nascidinha, agora eu... Não, porque você já sabe quem é Cristo. Você apenas está em um momento, né, espiritual, mas você nasceu de novo, que é até uma ilustração bem interessante que o pastor Hernandes fez quando ele veio ministrar aqui, que é aquela regrinha que geralmente a gente sempre fala. Nasceu uma vez, morre duas. Nasceu duas, morre uma, né? Então, quem nasceu uma vez que foi só da barriga da mãe,
vai morrer fisicamente, a morte, e a morte eterna. Nasceu 2 vezes, todos nós aqui já nascemos, né? Da barriga da mãe, e ao aceitar a Jesus e descer as águas. Morre uma só. Depende do seu entendimento escatológico. Se você crê no arrebatamento secreto, então talvez estejamos aí no grupo daqueles que nem a morte vai provar, né? Mas dependendo daqui, não, a gente vai passar pelo processo da morte, mas vamos ressuscitar para nunca mais morrer. E o nascimento virginal de Jesus é exatamente essa ideia, para nos mostrar que a salvação não tem como conseguirmos. Aí não vou entrar no mérito da manutenção da salvação, mas a forma de como que recebemos é algo que só provém de Deus, como já Gálatas diz. É uma obra do próprio Deus. E aí eu fiz umas anotações interessantes de uma fonte que diz assim, ó, Deus poderia ter criado Jesus no céu completamente humano. Ou Deus poderia ter criado Jesus na terra por meio de 2 genitores. Então Deus não poderia ter feito isso? Deus poderia ter criado Jesus de forma humana lá no céu e de alguma forma enviado ele à terra. Ou Deus poderia, mesmo sendo um agir de Deus, mas usando um genitor masculino e um genitor feminino para que Cristo viesse. Mas é aí que está o detalhe, que o autor ele fala isso. Mas como iríamos crer que hoje, né, nos dias de hoje, como que eu estaria aqui com os irmãos, conversando, assim, meus irmãos, a gente crê em Jesus, mas poxa, Jesus nasceu como eu e você também nascemos, do papai e da mamãe. Como que a gente tenta entender que ele realmente é divino? Sendo que o seu nascimento foi totalmente normal, humano. Ou se hoje eu estivesse aqui tentando explicar teologicamente que Jesus veio de um raio, de um cometa, de alguma... Pum, né? Meio que Clark Kent lá, veio de Kryptonita lá numa navezinha. Como que eu ia estar aqui conseguindo explicar para os irmãos que ele é divino? Porque é a ideia da dupla natureza, que ele é divino e ele é humano, sendo que ele foi criado totalmente espiritualmente, sem o contato. Então é interessante porque vemos aqui a sabedoria de Deus nessa combinação de influência humana e divina. É uma das formas que eu consigo, que a teologia tenta explicar. Algumas coisas é pela fé. Eu creio, posso não conseguir explicar, não é que a nossa fé é uma fé irracional, mas existem coisas que a gente fala, ó, eu sei que é verdade, eu posso não conseguir ter todas as respostas e explicações, mas eu sei que esse Jesus está vivo, que ele é verdadeiro, que ele é o rei, porque é algo que eu não sei explicar, mas está aqui, eu sinto dentro de mim. E aí nós vamos ver alguns textos, eu não sei se os irmãos gostariam de me ajudar na leitura, em uma divisão. Tem aqui o Isaías 9:6, o Lucas 2:11 e o João 1:14. Eu vou até pôr na lousa aqui, para quem estiver assistindo depois em casa, que é os textos que nós usamos como base para essa dupla natureza, né? Nós temos aqui o Isaías. Quem achar e quiser ler, sem se preocupar com a sequência, tá, Lucas 2:11 e João 1, versículo 14. Amém. Fica à vontade. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Um menino, humanidade, e o seu nome será... Aí vem muitas definições divinas. Deus. Amém, eu creio. Lucas ou João, fique à vontade. Lucas, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo é o nome divino, o Messias, né? O Salvador. E, por último, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de um unigênito do Pai. Ou seja, o verbo, a verbalização encarnou, né? A palavra de Deus encarnou. Jesus é o próprio Deus de forma encarnada, falando. Era como se fosse a boca de Deus falando. Aí tem aqui eu não posso afirmar, porque isso aqui é uma conjectura, uma inferência. Uns vão dizer, eu acho que
não me convenceu muito, mas eu queria compartilhar com os irmãos, até porque se algum dia vocês chegarem a ouvir alguém falar, pelo menos vocês já ouviram por mim. Porque tem alguns teólogos, às vezes a gente vê muito nesses podcasts, nesses vídeos da internet, de que o anjo falou uma coisa para Maria e outra coisa para José. Nós estamos aqui no contexto da leitura da apostila, que é, né, ainda estou aqui, quando o anjo aparece a José, queria deixar Maria secretamente. Por ser mãe, já pensou como que você dá uma notícia dizendo assim, olha minha irmã, você está grávida de uma criança que vai morrer. Nem nasceu, já está falando que vai morrer. Mas é interessante que não é que a Maria desconhecia da lei, mas vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Olha que interessante o que diz Mateus, capítulo de número 1, versículo 1. Eu acho que essa é a parte que o anjo vai falar para o José. O anjo vai falar para o José. Mateus 1, 21. Vou ler o 20 só para contextualizar. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aí vem o versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está dizendo assim, José, você vai ser pai, Maria está grávida, e o filho vai ser aquele que vai salvar o seu povo dos seus pecados. Muitos, eu não estou afirmando que eu penso assim, mas eu só queria compartilhar. Muitos estão dizendo, muitos entendem aqui, irmão Nivaldo, que o que o anjo estava dizendo é o seguinte, olha, você já sabe, você é conhecedor da lei, você já sabe quem é o que a Maria está esperando, é aquele que veio para sofrer, vai morrer. Tenta lembrar do que o Isaías disse, tenta lembrar do que os profetas profetizaram, de como que se daria o fim desse filho que vai nascer. Falou, para tudo, então meu filho é o Messias ele veio para morrer, que ele vai salvar o povo dos seus pecados. Mas há contraposições aqui. Mas olha o que o anjo fala para Maria. Lucas 1, 31. Lucas 1, 31. Também é capítulo 1, só que é Lucas. Lucas 1, 31 até o 33. Lucas capítulo 1, versículos 31, 32 e 33. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Também falou Jesus para José, não falou também? E este, cadê que vai salvar, vai ser salvador e vai livrar o povo dos seus pecados? E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha, Maria, seu filho é o futuro rei, você está gerando um futuro presidente. É como se Maria entendesse que o filho dela fosse o futuro rei de Israel, que viria, o sucessor do grande rei Davi, mas que ela não entendia que essa forma de que era sofredor, viria para morrer. Isso aqui não é comprovado teologicamente, mas vocês podem refutar isso daqui, porque não dá nem para saber se o próprio José tinha total conhecimento de quem realmente seria o Jesus que estaria vindo, e nem Maria. Então uns vão dizer assim, não, é que o anjo, olha, o anjo sabia que isso não se fala para uma mãe, né? Então ele foi meio a mentira. Olha, você vai ter um filho e ele vai ser o futuro rei. É o rei descendente de Davi. Aí para José fala, não, o seu filho é o salvador do mundo que vai livrar o povo dos seus pecados. Então aqui não há uma coerência teológica, não é nem exegese correta para falar sobre esse assunto, mas se ouve muito sobre isso. Sobre o que o pastor falou, né, nos dias de hoje, tudo, se fosse gerado por dois progenitores, tudo e tal, seria muito difícil de acreditar. Do jeito que foi, sendo
um milagre, sendo uma coisa assim que não tem como explicar naturalmente, já tem muitas seitas, religiões que dizem que Jesus é simplesmente um profeta, assim, Eles usam esse argumento então, da impossibilidade da ciência. Não leva em consideração, né, todo o milagre, todo o plano de Deus para Jesus, né? Então, porque imagina. Teologicamente, a única forma que nós conseguimos historicamente defender de forma apologética é a historicidade de Jesus. Agora, comprovar cientificamente que ele nasceu só de uma mulher sem nenhuma fecundação de um genitor masculino, isso aí, tudo bem que na época não tinha toda a tecnologia possível para hoje fazer. Bom, vamos buscar aí o DNA. Vamos tentar ver aí o DNA dessa criança, fazer exame de sangue para saber quem é o pai. Hoje em dia, que nem isso que o pastor está falando, a gente teve até uma aula sobre isso, não sei se foi a sua aula. Não, comigo eu acho que não. Porque a genealogia de Davi, como que Jesus descendente de Davi, sendo que ele não é filho de José. Foi comigo, tá certo. Foi, né? Então, Sim. como que ele é descendente de Davi, sendo que ele não foi filho de Maria José? é de sacerdócio. Hoje em dia tem um ditado, né? Que pai não é o que gera, é o que cria. Verdade. Então ele teve o reconhecimento paterno pela criação de José, Sim. né? A cultura da época, né? A transferência hereditária da profissão. Exatamente. Por autoridade, né? Herança, né? E aí acontece agora na apostila, né? O próximo capítulo da apostila, que é o 3.2, a fuga para o Egito. E aí está correto, aqui é Mateus capítulo 2, mesmo do 3 ao 15. A tentativa de Herodes de matar Jesus e o método adotado por Deus de proteção ao menino revelam várias verdades de como Deus guia e protege o seu povo. No sentido literal, Cristo começou sua vida como refugiado e estrangeiro no outro país. Para nossa compreensão limitada, parecia mais fácil Deus afastar Herodes imediatamente, evitando assim a fuga para o Egito. Belém, com seus arrabaldes, não era grande. Provavelmente continha entre 1.000 a 2.000 habitantes. Neste caso, o número de crianças mortas seria de 20. A visão por divina revelação, José e sua família fogem para o Egito. Deus é quem melhor sabe frustrar os planos dos ímpios e livrar os seus fiéis das mãos do que eles querem fazer mal. Olha só, aprove Deus escolher esta forma. Tudo bem que esta forma era justamente para se cumprir. Aí eu vou apagar aqui, para nós não confundirmos. O autor aí da apostila vai dizer, Deus não poderia ter afastado Herodes, matado Herodes, porque teve um outro lá que morreu comido de bicho, mas como que se cumpriria Oséias 11, do 1 ao 2? Se algum dos irmãos quiserem ler, fique à vontade. Que é a profecia acerca do Cristo, que teria que passar por esse processo de ser enviado ao Egito. Mas Jesus não poderia depois ir adulto ou em algum momento? Mas aprove Deus nesse contexto. Oséias capítulo... Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam assim, se iam da sua face, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Então, é isso mesmo? É isso mesmo. Colocam que o meu filho do Egito eu chamei. Se entende o cumprimento em Cristo, né? Filho de Deus, chamando do Egito. Porque depois nós vamos ver que o texto continua dizendo que agora o anjo aparece e fala, volta, porque aqueles que procuravam a morte do menino já não estão mais vivos. Só que o interessante é que nesse período, um pouco antes de Jesus nascer, o Egito ele era chamado de Egito Romano.
E esse nome, eu tenho até aqui umas anotações, por que Egito romano? Egito, Roma é Roma, né? E vocês lembram de todo o contexto? Teve algumas matérias anteriores. Israel, a grande potência, perde a guerra para Babilônia. Babilônia perde a guerra para os medos-persas. Os medos-persas perdem a guerra para Alexandre o Grande. E aí Alexandre o Grande morre no ápice das suas conquistas e o reino da Grécia é dividido. Seleucidas, Ptolomeus, lembra aquela divisão dos generais? E aí depois é que vem Roma papando tudo, né, conquistando tudo, vence ali aqueles generais que tiveram províncias. E o Egito ficou sob o domínio dos Ptolomeus. Né, o Ptolomeu. Egito romano é o nome que foi dado em referência ao período, isso aqui é anotação minha, tá? Na qual a região do Egito esteve sob o controle do Império Romano, porque o Império Romano foi dominando. Neste período, a província do Egito passou por diversas transformações. Então, isso que eu estou falando é um contexto para os irmãos entender como que era o Egito quando José e Maria foi com Jesus para o Egito. Porque no nosso entendimento é como se Jesus tivesse ido se refugiar, né? José e Maria se refugiar no Egito, fugindo do Império Romano. E aí eu vou mostrar para os irmãos que quem comandava o Império lá no Egito também era Roma, porque era o Egito romano. Não é como, por exemplo, assim, os venezuelanos estão vindo para o Brasil, para os Estados Unidos, tem gente indo, os refugiados para outros países para fugir do poder daquele governo. Porque Roma comandava o Egito. Então, por quê? Tudo bem que tinha que cumprir Oséias, tinha a profecia de que Cristo iria para o Egito, mas o que acontece? Depois que os Ptolomeus assumiram, após a morte de Alexandre o Grande, Otaviano, o futuro imperador, derrotou Marco Antônio e afastou a esposa de Marco Antônio, a poderosa Cleópatra. Lembram da Cleópatra? Afastou ela do trono. Por quê? Porque ela teve ali um romance, né, com um dos imperadores, o Marco Antônio, que não é essas imagens, é apenas ilustrativa para os irmãos. E aí, o que acontece? O Otaviano, ele comandou o domínio lá no Egito. Ele fez com o Egito a mesma coisa que o César Augusto, que é o contexto de Cristo, a contagem do recesso, fez com a região da Palestina. Virou província romana, assim como o Egito virou uma província romana também. Então quem comandava o Egito era Roma. Só que um motivo, aí eu estou contando de forma histórica, é a vida de Cristo, mas de forma agora um pouco mais histórica. O que levou Jesus ou José e a Maria a fugir do Egito, para o Egito, é porque foi um decreto, vamos se dizer assim, uma lei municipal. Não sei se os irmãos, geralmente quando a gente fala uma lei municipal, é uma lei que só serve para aquele município. Foi uma lei intitulada por conta deste homem aí, ó, que foi intitulado pelo Senado romano como rei. Então, eles foram para lá, para o Egito, para fugir de um decreto que havia na região onde José e Maria estavam, onde o rei Herodes mandou decretar todos os meninos, só que na região do Egito, mesmo estando sob o poder de Roma, não tinha força a lei que o Herodes havia decretado. Até porque o Herodes ele não era rei. Quem era rei era o imperador César. O Herodes ele foi intitulado pelo Senado romano como um rei da Judéia. E foi na província da Judéia que o Herodes mandou o decreto de matar todos os meninos. E aí o José e Maria fogem para o Egito. É o Egito que nós conhecemos hoje, é o Egito da época lá de Moisés, só que nesse período, depois da morte de Alexandre o Grande, estava sob o domínio do Império Romano. E aí o interessante é que essa era mais ou menos a estrutura. Pastor, Otaviano, o que é isso? O Otaviano
Ele foi o imperador que venceu o Marco Antônio, que teve um romance com a Cleópatra, e expulsou, né, a rainha Cleópatra. Então Marco Antônio, o Otaviano é que exercia o poder ali na província do Egito. Uma outra observação. Na época de Cristo, a Palestina foi conquistada pelo general romano Pompeu, na qual se tornou uma província romana, onde na época de Cristo o imperador era César Augusto. Então Pompeu é que vai vencer a guerra e vai tomar posse ali na região da Palestina, na onde que é a região que Cristo ficava. Só que quem era o imperador era o Augusto. E aí é que está um detalhe, eu acho que eu já falei isso em uma outra oportunidade para os irmãos. César não é nome próprio, César é título. César é título. Não, hoje é nome, né? Mas naquela época César era um título. É como hoje nós entendemos professor. Professor não é o meu nome, é um título. Policial não é o nome. Presidente, exatamente. Então naquela época ela tinha o César Augusto, tinha o César Tibério, que chamava Tibério César, tinha o Júlio César, tinha o Otaviano, o Gaio. Esses eram nomes, mas todos levavam o César, que era um título. Assim como Herodes também. Assim como Herodes também não era um nome próprio, era um título de uma dinastia. Então tinha o Agripa I, Agripa II, tinha o Antipas. O Agripa I, né? Esse daí da época de Jesus não, era chamado de... Nenhum nome é mencionado, ele só menciona o título, mas ele era o grande, foi o primeiro. Ele mandou matar os bebês e fez a reforma no templo. Depois dele é que veio o Antipas, que mandou degolar o João Batista. Aí depois veio o Agripa I, na época do Atos, que mandou degolar o Tiago, que é um dos apóstolos, que é o que morreu comido de bicho. Aí tem o Agripa II, que esteve presente na defesa de Paulo diante de Festo, lá no final de Atos. E aí some-se da história a dinastia herodiana. Lembrando que os Herodes todos descendentes de Esaú direto, os edomitas. São todos edomitas. Os Herodes era judeu. Ele era judeu, descendente de Esaú. Ele era um edomita. E aí nós vemos isso. O imperador era o César, o governador na época de Jesus era Pôncio Pilatos, e Herodes ele era um tetrarca da Galileia, né, daquela região da Judéia, mas era tido como um rei, tinha poder e liberdade para dar julgamentos, tanto que quem já viu o filme de Jesus, lembra que tinha lá um momento que Pilatos falou, mas vocês me trouxeram ele aqui, ele não é da jurisdição de Herodes? Manda para Herodes, para que Herodes decida sobre ele. Tinha o Senado, tinha os oficiais, tinha lá os soldados, e tinha aqueles que o Império Romano dava uma função pública para exercerem funções, como foi o caso de Zaqueu, de Mateus, que eram cobradores dos impostos romanos. Pastor, não está invertido? O tetrarca Herodes não seria mais influente do que o governador? Então, historicamente, existe alguns que entendem que ado, cada um no seu chamado. Sim. Mas, não, eu acredito pela história romana, aí não é nem bíblica, a gente vai ver mais pela história dos impérios romanos. O governador, ele tinha mais poder do que o Herodes, o Herodes, porque era uma maior jurisdição. O entendimento que se tem, não é nem o Flávio José que conta essa história, é que quando houve toda aquela rebelião dos Asmoneanos, naquela transição do período interbíblico, vem os Asmoneanos e os Macabeus. Então a região da Judéia sempre foi uma região difícil de liderar, que o Império Romano sempre tinha dificuldade para impor ali o seu domínio. E justamente o ápice foi nesse período aí, com a guerra dos Macabeus. E o Pôncio Pilatos, ele estava mais ou menos, como se eu posso dizer assim, queimado diante do imperador. E ele queria mostrar serviço e
foi aberta uma vaga de quem iria governar aquela região da Judéia. E aí o Pôncio Pilatos foi para lá justamente para poder mostrar serviço e resolver os estopins que constantemente se surgiam na região da Judéia, justamente por conta de um dos grupos que na época de Jesus tinha, chamados Zelotes. Os revolucionários que tentavam matar soldados romanos, não aceitavam ser subjugados. E quem assistiu o filme da Paixão de Cristo de Mel Gibson, ali tem algo bem interessante que historicamente eu dei os parabéns, que é quando a Cláudia conversa com o marido Pôncio Pilatos, quando Jesus está sendo interrogado, e ela fala, não entre no julgamento desse rapaz. Acho que eu falei isso na matéria anterior, né? Porque eu sofri muito num sonho por conta dele. E aí no filme lá o Pilatos diz assim, Cláudia, mas você sabe que César falou que o próximo problema que tiver aqui, a próxima rebelião, é a minha cabeça que vai rolar. Então já estava vindo uma série de rebeliões que estava acontecendo e Pôncio Pilatos não estava conseguindo resolver. Quando chega Jesus com aquela situação e os fariseus, que era o Sinédrio, o tribunal judeu diz assim, ele se intitula rei e nós não temos outro rei senão César. Aí obrigou o Pôncio Pilatos a decidir, a condenar a Jesus para apagar qualquer rebelião que houvesse ali. Então essa era a dinâmica que se tinha. Nos dias de hoje, um exemplo seria assim, estão levando uma coisa para o governador do estado, que quem tem que decidir é o prefeito da cidade de São Paulo. Exatamente. Mas Lula, Tarcísio, São Paulo e Nunes, prefeitura. E aí tem ali que é por Nunes decidir, estão levando pro Tarcísio lá. O Tarcísio chegou, mas por quê? Se tem o Nunes lá que é o prefeito, por que você está trazendo isso para mim? Exatamente. Mas aí para nós olhando assim, por mais que sejamos leigos nessa questão política, todo mundo entende que o governador tem mais poder, mais responsabilidade do que o prefeito, que é da capital, né? A volta para Nazaré é o próximo passo da apostila. A volta para Nazaré. Mateus capítulo 2, versículo de 19 ao 23. Com a morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu num sonho, dizendo a José no Egito, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. E se levantou e foi para a terra de Israel, junto com sua família. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de Herodes, receou ir para lá. Por quê? O Arquelau era da linhagem de Herodes. Muitos entendem que era filho de Herodes. E aí o José falou, não vou para lá, vai que o filho manteve o decreto de continuar caçando os meninos, né? Reinava na Judéia, no lugar de Herodes, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. Aí aqui entra o textinho que eu mandei para os irmãos. Por quê? O que eu acabei de ler com os irmãos é um texto da Bíblia que o autor chamado Mateus narrou, dizendo que Jesus tinha que ir, lembrando que Jesus, abrindo uma janela aqui, o Natanael desacreditou de Jesus quando Filipe falou para Natanael que o Messias que ele havia encontrado era Jesus de Nazaré. Ele desacreditou porque o Natanael presumiu-se que não havia profecias nenhuma que falasse que o Messias viria de Nazaré. E Nazaré, eu não posso dizer, nos dias de hoje, não posso ser injusto, comparar nenhum bairro, nada com Nazaré, mas era um subúrbio, era ruim, era vergonhoso falar que morava em Nazaré. Então não tinha nada de bom, nada de interessante em Nazaré. Então o próprio Jesus ser chamado, ser intitulado como Jesus de Nazaré, mas não é lá que ele nasceu em Belém. E de Belém se fala assim de profecias acerca de Belém. Por sinal, essa pregação mexeu muito comigo. Assim. Eu preguei, né, sobre essa questão do Natanael. Estava eu no culto lembrando de algo. Meu Deus, sério? Você do meu passado. Eu vi uma pessoa
que do meu passado eu estava na igreja, nada a ver mais com o meu. Que então, nem sei se é da igreja, me levou lá no meu passado. Aí eu comecei a me recordar de algumas coisas do passado. Ele estava lá, ele te viu, ele te vê. Você começou a pregar, eu comecei a chorar, naquela arquibancada. Deus falou comigo também, porque eu vivi isso. Falei, Senhor, o Senhor me vê? Pode. Estavam acontecendo algumas coisas assim, aí o Senhor Natanael, antes da Já filha, guardando minha vida. ele estava lá. Nossa, que pregação. Amém. E não tinha nada de interessante, só que eu pergunto para os irmãos, onde cargas d'água está a profecia que nós lemos aqui, ó, que o Mateus disse, ó, finalzinho da apostila, está dizendo assim, e ele, onde está aqui? Chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ó, não é nem o profeta. E se eu disser para os irmãos que, particularmente até hoje, eu não achei nenhum versículo no Antigo Testamento falando isso? Não, porque a ideia da nossa matéria é, vamos ver o que os textos do Antigo Testamento profetizou sobre Jesus. Mas esse é um texto que o artigo que eu mandei para os irmãos, uma profecia sem profeta, é um artigo que eu peguei. Aí se os irmãos conseguirem e quiserem, lógico que nós não vamos ler lá no nosso grupo todo o texto do artigo. Eu gostaria de levá-los, deixa eu ver para qual página. É praticamente para as considerações finais. É a última página, se eu não me engano, é a de número 12. É a última página daquele artigo que eu mandei, que mostra ali as considerações finais. Porque eu vou colocar na lousa, enquanto os irmãos tentam abrir, 3 textos que os livros de teologia mostram como resposta para o cumprimento desta profecia de que Jesus seria chamado de Nazareno. Salmos 22, versículo 6, Isaías 53, versículo 3 e também Isaías 11, versículo 1. Mas aí nós vamos ler e vocês vão ver que parece que não faz sentido esses versículos serem as profecias certas para a concretização de Jesus, o Nazareno. Vou ler aqui os Salmos 22, versículo 6. Diz assim, ó: mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. O que está falando aqui de Nazaré? Aí o próximo é Isaías. Isaías, esse é o mais conhecido, né? 53, versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. E também, ainda em Isaías, só que esse é o capítulo 11 e o versículo 1. Porque brotará um rebento do trono de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Esses são os 3 versículos que nos livros apresentam-se para mostrar que o que o Mateus disse lá, ele tinha que ser chamado de Nazareno para que se cumprisse a profecia lá dos profetas. Porque é uma profecia sem profeta, não há um texto, um profeta que disse exatamente. Esses versículos a teologia vai usar baseado no contexto histórico e geográfico e político e cultural do desprezo dessa cidade. Onde você mora? Ah, eu moro em não é em Alphaville, Alfavela. De onde você vem? De qual terra você vem? Então dizia assim, ele era desprezado. Quando dizia assim, qual é teu pedigree? Da onde que você vem? Você mora lá, você vem de lá. E aí era desprezado. Historicamente é o que se entende. Aqui é interessante porque
A pessoa que fez o artigo aqui nas considerações finais diz assim, ó: o presente estudo salientou que a profecia de Mateus 2,23, quanto ao título nazareno, não possui uma referência evidente na Bíblia hebraica. Verificou-se que existem duas linhas de interpretação plausíveis, uma associando o título nazareno ao termo nazireu, de Números 6, versículo 3 e 7, e a outra associado ao mesmo termo como o renovo de Isaías. E aí vem aqui, depois os irmãos lerem com calma. O primeiro não me convenceu muito, como se fosse nazireu. Nazireu é do cabelo, né? Do voto, e o próprio Jesus vai vocês criticaram João que não comia isso, não fazia isso, aí veio o Filho do Homem que come e bebe, então Jesus fazia muito, e vocês mesmo assim criticais. Então Jesus não seguiu ao pé da letra, não bate. Eu penso que é justamente por conta de como que era visto a região de Nazaré, mas meus irmãos, está aí na Bíblia. Mateus disse que ele tinha que ir para Nazaré e ser chamado e titulado de Jesus da cidade de Nazaré para que se cumprisse as profecias. E às vezes nós vamos ver esses fenômenos na nossa matéria justamente, mas se o Mateus disse é porque tem. Podemos hoje não conseguirmos ter encontrado nenhuma fonte que pudesse deixar claro qual é, pastor, e eu não creio que seja um livro. Isaías, não foi... O que eu li? Não. Onde ele leu, que ele abriu lá o livro Isaías, que ele fala que se cumpriu esse... Ali foi quando ele leu meu Deus do céu, na sinagoga. Mas não é em Nazaré. Não. Foi nas regiões da Galileia. Mas ali não era outra coisa. Ali o que Jesus estava dizendo é que estava se cumprindo aquela parte de Isaías de que o Espírito estaria sobre ele e pregaria. Ali foi outro cumprimento, mas não se configura isso aqui não, de Josué, de Nazareno. Bom, deixa... Sim. Hoje em dia, quando uma pessoa vai escrever algo, tudo, ela rascunha e depois passa limpo. Naquela época, será que não tinha essa possibilidade de eles rascunharem alguma coisa para depois passar limpo? E de repente, às vezes, na hora de passar limpo, uns detalhezinhos assim, não foi. Tem uma matéria que aborda as fontes e aí entra algumas até a questão de livros apócrifos. Uns vai dizer assim, não, pode ser que essas profecias estão em algum livro apócrifo. O próprio Marcos tem lá um último capítulo dele, em alguns dos canons não consta aquela passagem, assim como a história do anjo lá do tanque de Betesda, que se entendia que era algo cultural daquela época. Mas eu desconheço, pelo menos nesse texto aqui de Mateus eu desconheço, mas é uma possibilidade de que realmente tem muitas coisas. O próprio João vai dizer que Jesus fez muitas coisas que não foi escrito, no mundo não comportaria de livros, mas a questão que pega é essa, é uma profecia do Antigo Testamento que foi confirmada pelo Novo Testamento, não é o inverso, né? Então é algo que o Novo Testamento está dizendo que tem, mas que não conseguimos ver de forma clara no Antigo Testamento. Eu falei daquilo lá, porque ele falou Nazareno, para que se cumprisse as Escrituras, porque foi lá, não sei se foi justamente em Nazaré, mas foi naquela região dele ali que se cumpriu as Escrituras quando ele deu ali, que hoje aqui se cumpriu. Interessante, eu não tinha parado para pensar por esse lado, né? Que hoje aqui se cumpriu, então. E tinha que ser cumprido ali naquele povo, naquele local. Eu preciso até confirmar, agora eu fiquei na dúvida, qual foi a região mesmo que Jesus leu, se foi Nazaré? Eu sei que foi ali na região dele ali, que foi Sim. da mãe dele. Então... Teve muitas coisas que eles não julgaram importantes para ser colocado, né? Tanto que tem o período da vida de Jesus que não se fala nada. Eu ia falar agora. Aí, ó. Então, tem o período da vida dele que não tem nada escrito. E aí? Porque não se julgaram importante, porque não teve algo assim. Você preparou a bola para me fazer o gol. Aí sim. Porque olha a minha anotação aqui para os irmãos. Os evangelhos não teve um propósito de ser uma biografia de Jesus ou um querido diário. Mas
de narrar aquilo que seria fundamental para a nossa fé, de entendimento na divindade de Jesus. E os seus ensinamentos como doutrina para nós. Então, eu concordo. Por que muitas coisas foram ocultadas acerca de Jesus? Principalmente a sua infância. Porque os evangelhos não é um querido diário onde o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João tinha que narrar lá. Bom, vamos narrar passo a passo de Jesus, todos os dias que ele ia na escola, o lanchinho que ele almoçava na escola, as horas vagas. Não. Nós vamos ver que os evangelhos focou nesses 4 pilares. Nascimento. E por que tínhamos que saber sobre o nascimento? Porque para a nossa fé era importante saber como que ele nasceu. Ministério. Porque a maioria das coisas que Jesus falou e fez são doutrinas para nós. Terceiro, morte. E quarto, ressurreição. Tínhamos que saber como que foi a morte de Jesus e a sua ressurreição. Então, por isso que, Monivaldo, os evangelhos focou de falar sobre como que foi o começo do nascimento de Jesus, depois pulou toda a infância de Jesus para focar no ministério de Jesus, os seus milagres, os seus ensinamentos, e depois foi lá para o final, focando na sua morte e na sua ressurreição, para que nós pudéssemos entender as doutrinas e as bases da nossa fé. Então, às vezes, a Bíblia é simples e nós é que complicamos. Tá, mas então o que Jesus fez dos 12 aos 30? Aonde que Jesus estava? Aí nós vamos ver na internet alguns que dizem que Jesus foi para o Egito, já mencionamos, e ele foi, mas não como eles falam, ou para a Índia aprender magias, para fazer tudo o que ele fez depois lá como um curandeiro, um milagroso. Só que, historicamente, tem 3 textos da Bíblia, e aí a gente pode ir partindo para o encerramento, que nos dá um norte, mais ou menos, aonde Jesus estava, o que Jesus fez, dos 12 aos 30. Mateus 13, 55, Marcos 6, 3 e Lucas 4, 22. Só para você, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, no dia de sábado entrou na sinagoga. Era Nazaré, então, olha aí. Lucas 4,16. E ali se cumpriu a escritura. Porque ele leu aqui se cumpriu a escritura. Olha, eu gostei desse raciocínio teológico, não sei se satisfez os irmãos, mas olha, se pensar, não chega a ser nada distorcido de uma exegese. Eu não tinha parado para pensar, porque é obscuro. É uma fonte que você pode argumentar, olha, pode ser que o que se falou os profetas antigos seria de coisas que iria acontecer, de realização, de até uma... Aí fala de dupla profecia, porque o texto que ele leu de Isaías estava se cumprindo nele, que o Espírito estava sobre ele, já falamos na aula passada, e foi na região de Nazaré. Interessante. Deixa eu anotar aqui que eu vou usar isso aqui para outras aulas. Tô brincando. Aí sim, pastor. Quer que eu mande o versículo para você? Não, manda no grupo também. Pode ser, manda no grupo. Cadê aqui? Mateus 13. Eu ia falar exatamente disso, pastor. Ele trabalhava com o pai dele. Jesus o carpinteiro. Da onde saiu o termo Jesus o carpinteiro? Da onde saiu? Porque era e aí confirma a profissão do pai. que ele... Tá, o que Jesus fez? Porque algumas fontes vai dizer que Jesus não estava na Galileia, em Nazaré. Ele não estava presente ali. Ele teve o título de Nazareno, mas como que ele recebeu esse título? Não foi logo quando pequeno, saindo do Egito de volta para Nazaré. Aí olha o que diz aqui, Mateus 13, 55. Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? Ou seja, Maria morava onde? Nazaré. Marcos, se alguém achou algum desses, fica à vontade também para ler. Marcos 6, 3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele.
E por último, Lucas 4:22. Todos falavam bem dele e estavam admirados das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Contudo, perguntavam: não é esse o filho de José? Ou seja, se Jesus não tivesse crescido e vivido na região de Nazaré, ele não seria tão conhecido. Né? Então essa é uma fonte histórica que comprova que Jesus, ele fez tudo que uma criança normal faria. Estudou a lei, exerceu de forma hereditária a profissão do pai, e por isso ele era conhecido. A única coisa que os evangelhos mencionam é que ele crescia em estatura e graça. Ou seja, Jesus, como humano, passou por todos os estágios da infância. Desde a sua idade tenra à sua idade adulta. Foi tendo seu desenvolvimento em vigor físico, desenvolveu a sua capacidade mental, as suas faculdades cognitivas e intelectuais. Então não é que o menino Jesus de bebê ou criancinha já era super mega dotado intelectualmente. Ele foi tendo o seu desenvolvimento cognitivo, intelectual, como qualquer criança, até chegar... Tem uma passagem que ele está no templo ensinando... e aí se admiravam da sabedoria dele. Então você vê que ali, tudo bem que para a idade que Jesus estava com os 12, já era uma idade ali próximo da maioridade, que geralmente, acho que não, com 16, que o menino judeu lia o trecho da Torá e já assumia a maioridade. Mas você vê que com aquela idade, Jesus já no meio dos doutores, né? Mas não era nada assim, isso que a gente tem que saber, ele era humano. Como humano, ele teve todo um desenvolvimento intelectual. Por isso ele teve que estudar a lei como todo judeu. Mostra o interesse dele, né? Brinquedos. Olha, tem uma fonte que vai explicar que, ainda falando de Jesus ainda como criança, a parte das brincadeiras, será que Jesus não brincava? Então, as brincadeiras dos judeus eram brincadeiras diferentes da nossa. Então, não era carrinho de rolemã, pipa, né? Tinha naquela época. Mas eram mais voltadas a brincadeiras de danças. Tem dois textos que eu gostaria que os irmãos pudessem ler. Um está em Zacarias 8:5. Se alguém pudesse ler Zacarias 8:5. Vou ler. Amém. E outro é Mateus 11:16. Zacarias 8:5, Mateus 11:16. É até 9:50, né, Luiz? Tá. Pode ler, por gentileza. E as ruas da cidade se encheram de meninos e meninas que nelas brincaram. Isso. Então, aí vai dizer, brincaram o quê? Aí tem as fontes históricas que vai explicar. E Mateus 11:16 diz alguma coisa também. Então, os meninos brincavam, né? As crianças judias brincavam. Mateus 11:16. 16? Isso. Pode ler? Por favor. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Aos meninos que sentam nas praças. Aí tem todo um contexto histórico para explicar. Eram brincadeiras de danças. Então, historicamente, os judeus eles evitavam brinquedos de objetos justamente como lição do que eles passaram no cativeiro, para não serem induzidos a cair novamente à idolatria, como qualquer estatueta, nada. Então, eram voltados com... E aí, se você for ver culturalmente hoje como é que é a cultura judaica, é sempre voltado a danças. Sempre voltado às danças. Amém? Bom, temos aí 10 minutinhos, acho que dá só para mim começar aqui, meus irmãos, só o Cristo que ministra. Eu só vou ler, porque eu vou falar na próxima aula sobre uma técnica que Jesus ele utilizava. Ai, fechei aqui. Deixa eu voltar aqui que eu peguei a da... Ah, não, mas não é, perdão. É só o título, não. Mas a leitura não seria o Cristo que ministra. A leitura já é outro ponto que eu vou abordar. O batismo de Jesus.
que nós já falamos na semana passada. Não, então eu vou ter que deixar para a semana que vem, porque dentro do Cristo que ministra, eu quero mostrar para os irmãos, aí eu quero fazer com calma, é um método que Cristo utilizava nas suas ministrações, que não é aquela forma que eu falei na semana passada, que Jesus ele falava de uma forma que as pessoas viam assim, ele diz como quem tem autoridade, ali é outra coisa que eu expliquei, que querendo ou não, às vezes alguns até se assustam, mas a influência helênica, grega, era forte nos pregadores da época lá da Judéia. O próprio Paulo, nós vamos ver, que tinha umas técnicas que até uns chamam de maiêutica, que era baseado em responder com perguntas. É típico, nós vamos ver muito isso no Cristo que ministra, que alguém perguntava alto para Jesus, e em vez dele responder, ele fazia outra pergunta. É mais ou menos aquela história assim, da brincadeira dos discípulos. Mestre, por que o Senhor sempre nos responde com outra pergunta? Aí o mestre respondeu assim, horas? Mas como queres então que eu responda? Que é a ideia de jogar a você a reflexão para você buscar a resposta. Devolver a pergunta. Devolver. Que hoje nós entendemos que a resposta está dentro de nós. Deus ele trabalha às vezes muito assim. Você ora, fala, Senhor, fala comigo, por que isso? Aí você vai para o culto, Deus fala através de uma palavra de forma enigmática, fazendo perguntas. E a resposta está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Aí nós vamos ver por que Deus fala para Jó. Jó, onde estava tu quando eu criei tudo? Adão, onde está tu? Jesus, o que queres que eu te faça? Perguntas. É o mestre que faz perguntas para eles, né? Para levar. Onde que eles estão? O Pedro, para encerrar, Pedro, de que se cobram os impostos? E o Pedro tinha vindo de um questionamento dos fariseus. O teu mestre não paga impostos? E aí depois Jesus encontra Pedro e fala assim, de quem cobra os impostos? Jesus já sabia a resposta, mas era para Pedro pensar. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pensa aí dentro de você, Pedro. Analisa se realmente você me ama, Pedro. É isso aí, meus irmãos.